Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a direção do nosso Senhor para que Ele venha falar conosco mais uma vez aqui. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Nós exaltamos, bendizemos o Teu santo nome, pois só o Senhor é Deus e não há outro semelhante ao Senhor. Obrigado porque tudo que o Senhor faz é correto, é justo. Mesmo que venhamos não entender muitas coisas, mas nós confiamos pela fé. Nós olhamos para a Tua palavra e se está escrito, o Senhor falou, isso para nós basta, Senhor. Então nos ajuda a crescermos mais nos Teus caminhos, a conhecermos mais ao Senhor, buscar fazer a Tua vontade revelada na Tua palavra, para que venhamos ser um povo verdadeiramente abençoado, um povo que ama ao seu Deus e que vive da maneira que agrada ao seu Deus. Nós oramos e te pedimos que o Senhor mais uma vez venha falar conosco, através da Tua palavra que será ministrada. Tudo isso nós rogamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Na semana passada nós falamos, eu falei aqui, e mostrei nas Escrituras, que o povo de Deus está sendo destruído porque está faltando algo importante com relação a Deus, que é o conhecimento de Deus. E a Bíblia nos mostrou de maneira clara, lá em Oséias, Deus falando: meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Então é muito importante, nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui neste mundo, conhecermos mais e mais ao Senhor através das Escrituras. E a Bíblia fala que isso se faz necessário para um fortalecimento espiritual, um desenvolvimento da fé e um entendimento correto de tudo aquilo que Deus fez por nós através do seu Filho amado Jesus Cristo. Hoje pela manhã eu perguntei aqui se você saberia diferenciar aquilo que tem valor daquilo que não tem. Por exemplo, se você ficasse durante algumas horas num lixão e você estivesse participando de uma competição, ou talvez até por necessidade, nós sabemos, é a realidade, e você tivesse que separar, fazer uma triagem e pegar aquilo que tem valor, aquilo que não tem. E aí eu perguntei pela manhã: você sabe fazer isso? E você ficou com essa pergunta desafiadora para hoje à noite. Muitas pessoas com certeza responderam nos seus corações que sim. Eu sei, diante de um lixão eu sei diferenciar aquilo que traz, que tem um certo valor, daquilo que não tem. Mas com relação às coisas espirituais, você consegue diferenciar aquilo que tem valor daquilo que não tem? Bom, pastor, peraí, as coisas espirituais todas elas não têm valor? Todas elas têm valor. Mas você, em meio a esse mundo que a Bíblia fala que jaz no maligno, então vamos considerar esse mundo como um imenso lixão. Você, nesse imenso lixão, consegue diferenciar aquilo que tem valor espiritual daquilo que não tem? Você já parou para pensar nesse ponto? Há 2 domingos eu tenho falado aqui sobre a nossa suficiência em Jesus Cristo. Coisa que alguns cristãos acham que algo mais é necessário para que Jesus se torne um padrão a ser seguido. Jesus precisa receber algo mais para que eu possa confiar plenamente nele. Então eu tenho trabalhado aqui, tenho orado ao Senhor e tenho apresentado através das Escrituras aos irmãos que Jesus, ele é suficiente para as nossas vidas. E só através do conhecimento de Jesus na palavra vamos discernir muito bem aquilo que tem valor daquilo que não tem. Por exemplo, as histórias sempre edificam e sempre traz uma ideia e marca muito a vida das pessoas. Semana passada eu contei a história daquele pastor que tinha a chave no bolso e de repente ele fez um alarde para tentar entrar em casa, na casa que ele estava hospedado, com a chave no próprio bolso. E isso marca muitas pessoas. A história de hoje, ela se dá na vida de 2 jovens que receberam uma herança do seu pai. Vamos usar um nome fictício aqui: José e João. Eles receberam a herança de seu pai, que era um médico muito renomado, muito conhecido, na década de 20. E eles receberam a herança do seu pai após o falecimento. Só que esses 2 filhos resolveram viver de uma forma nada convencional. Receberam toda a herança do pai, que não foi pouca coisa, mas eles decidiram ficar na mansão, as janelas e portas trancadas. Um começou a acumular entulho, gostava de juntar entulhos, e o outro simplesmente
não queria ver a luz do sol. Resolveu viver enclausurado naquela mansão e nem desfrutar de toda a herança que o seu pai tinha dado para ele. Só que com o passar do tempo, alguns vizinhos perceberam que barulhos, as luzes não se acendiam mais, aliás, se acenderam e não se apagavam mais, e decidiram chamar a polícia. Para espanto, o que aconteceu quando a polícia tentou entrar, arrombou a porta, viu os dois irmãos lá mortos. E perceberam naquela mansão, e sabiam de quem eles eram filhos, sabiam da herança que tinham recebido, mas perceberam naquela mansão luxuosa muito entulho, muita coisa velha, muito acúmulo de jornal, revista. Tanto, essa história também é verdadeira, é verídica. Tanto que um morreu agarrado com um jornal, era cego, abraçado com um jornal, e o outro morreu soterrado pelo próprio entulho que estava acumulando. E aí fica a seguinte pergunta: por que é que esses dois não usufruíram bem da herança que receberam? Por que é que esses dois não entenderam que o pai tinha trabalhado para dar o melhor para eles, e eles não abraçaram essa causa para viver de uma maneira digna e simplesmente começaram a acumular entulho e viver num mundinho só para eles? O que é que isso tem a ver com a diferença daquilo que é lixo e daquilo que é bênção espiritual? Tem tudo na vida dos crentes. Os crentes hoje se encaixam perfeitamente nesse padrão de vida. Como assim? Você vai entender abrindo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Versículo 16 e 17. Aliás, vamos ler a partir do 14. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Assim como eu já tenho falado, você está vendo uma câmera aí filmando. Nosso irmão Joel tem contribuído, além de ser o fotógrafo oficial da igreja, ele trabalha também com isso, um excelente fotógrafo. Ele também está postando todas as mensagens de domingo à noite no YouTube. E que logo, logo vai ter um link direcionado no próprio site da igreja. Então você pode ir no boletim, tem o site da igreja, você pode acompanhar as mensagens de domingo à noite, pode ser edificado, pode transmitir para as pessoas para serem edificadas nesse trabalho que o nosso irmão Joel tem prestado ao Senhor. E lembrando que no ano que vem, a Igreja Batista Esperança vai ganhar um programa de TV? Não um programa de TV, mas algo não tão ambicioso. Já tem muitos programas por aí, a gente não quer fazer isso não. Mas a ideia é de edificar os irmãos. Nós vamos ter um programa de entrevista e de conhecimento dos irmãos da IBR. Então, o pastor vai estar entrevistando os irmãos da IBR. Não estranhe se você for chamado para essa entrevista, e vai ser postado esse vídeo. As pessoas vão te conhecer mais, vão saber das suas lutas, vão saber do seu testemunho, quantos testemunhos você deve ter para contar. Então eu vou dedicar um tempo durante a semana, no ano que vem, se Deus quiser, para isso, para fazer uma espécie de um programa de entrevista e também de informação e de devocional para fortalecimento dos irmãos. Eu peço desde já a oração dos irmãos para que isso também seja uma ferramenta para engrandecer o nome do Senhor e também fortalecer a comunhão entre os irmãos. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Papai. Ou papai, papaizinho. O próprio Espírito, versículo 16, testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. No Novo Testamento, Deus agora dá uma posição de filho
para todo aquele que recebe Jesus como Salvador. Coisa que no Velho Testamento você não vê ninguém chamando Deus de Pai. Você não vê. Mas no Novo Testamento, quando Jesus vem e Ele é a manifestação exata de Deus, Ele traz essa nova ideia, ou talvez nova não, mas Ele clareia a ideia de que agora todos os que recebem Jesus como Salvador se tornam filhos. E a Bíblia diz que como filho vai se tornar o que também? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa que tudo que Jesus tem por herança, aquele que já recebeu Jesus como Salvador também tem. Agora, irmãos, pense comigo. O que é que isso tem a ver com a nossa suficiência em Cristo e com tudo aquilo que foi contado nessa história? Tem tudo a ver. Porque muitos cristãos, eles estão vivendo a vida cristã da maneira como esses dois jovens, que eu trouxe aqui com os nomes fictícios, mas a história é real, desprezando as riquezas de Deus, desprezando a herança que nós temos em Deus. Se você abrir a sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. 1 Pedro 1, 3 e 4. Olha o que a palavra do Senhor diz. 1 Pedro 1, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Como é que os cristãos estão vivendo de forma semelhante a esses dois jovens que receberam essa herança e não desfrutaram? Simples. Assim como aqueles dois jovens receberam tudo que era necessário para viver uma vida despreocupada, uma vida sem falta de algo tão necessário para viver naquele tempo, hoje nós estamos fazendo da mesma maneira. Estamos juntando entulhos, estamos nos alimentando com entulhos que o mundo oferece, e estamos nos esquecendo que nós temos uma herança incorruptível preparada por Deus, que em Jesus Cristo nós temos essa suficiente herança. Mas de que forma, pastor? Dê um exemplo. Por exemplo, quando você busca algo fora das Escrituras, quando você busca algo para satisfazer o seu ego, quando você tem buscado cada vez mais coisas que o mundo tem para oferecer para satisfazer a sua necessidade. Porque Jesus não é tão importante assim. Aliás, não é tão suficiente para a minha vida. Tenho as promessas do Senhor. Romanos 8 é muito claro. Mas estou vivendo nesse mundo. Eu preciso correr atrás. Eu preciso. Mas a Bíblia fala que a nossa herança não faz parte deste mundo. A nossa pátria, a Bíblia diz que nós devemos olhar de maneira firme, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nós temos que olhar para o alto, a nossa pátria do alto. A nossa herança, ela não é material, mas a nossa herança, ela é espiritual. Mas muitos fazem questão de, essa herança do Senhor não é bem assim. Eu preciso de algo mais. E aí começam a juntar entulhos e mais entulhos, como se as riquezas da graça de Deus não lhes bastassem. E é interessante que quando você volta a sua Bíblia, lá para o livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, Efésios capítulo 1, versículo 7, a Bíblia fala que nós temos uma redenção pelo sangue de Jesus, o perdão pelos nossos pecados, segundo a pobreza da sua graça, riqueza da sua graça. Nós temos um Pai gracioso. Aliás, eu falo assim, aquele que já entregou a vida para Jesus. Porque no final, eu quero mostrar algo para você que ainda não fez esse voto, não entregou sua vida a Jesus, que enquanto você não fizer isso, você não tem direito a nada, a herança nenhuma que Deus tem para os filhos dele.
Então, no final, eu vou mostrar isso nas Escrituras. Mas muitos estão desprezando essa suficiência em Cristo através de toda a riqueza que Deus tem dado para nós. Uma herança que nós temos, incorruptível. E mais, avance, volte de novo para Pedro. Agora para a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Todos têm? Diz assim as Escrituras: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, isso aqui significa comportamento que agrada ao Senhor e viver uma vida santa que também exalta o nome do Senhor. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, irmãos, percebam que nós temos tudo, mas tudo que é necessário para vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Além das promessas da herança do Senhor, nós temos as Escrituras que funcionam como um manual, que vai nos guiar nesse processo enquanto nós estamos aqui neste mundo. Só que muitos têm gastado a vida acumulando de forma inútil, atrás de coisas que não vão prosperar, de experiências emocionais, novos ensinos, estão buscando qualquer coisa que possam acrescentar a Jesus, ou algo que a herança do Senhor não é tão suficiente assim. Então eu preciso acrescentar algo mais a essa herança. Só que deixa eu dizer algo para você. Essa luta para tentar complementar a herança do Senhor é uma luta inútil, é desnecessária, não vale a pena. Tudo isso que você faz tentando colocar em cima da herança do Senhor algo a mais é inútil. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer como aconteceu com aqueles jovens. Vão acumular tanto entulho que vocês não vão conseguir diferenciar aquilo que tem valor daquilo que não tem. É por isso que eu perguntei: você sabe diferenciar nesse mundo o que é bênção de Deus e o que não é? O que vem ser talvez alguma coisa para te estimular a não firmar a sua fé na herança e nas bênçãos que o Senhor Deus tem para a sua vida? Muitas pessoas não sabem e começam a confundir. Não é à toa que você ouve comentários do tipo: ai pastor, eu estou tão preocupado porque lá em casa, sabe, né? Meu marido é uma bênção. Aí você pergunta: é cristão? Não. Não é cristão, não lê a palavra, não ora e é uma bênção. Ah, mas hoje eu estava vindo para cá e o trânsito estava uma bênção. Isso é confundir entulho com bênção. E aí você talvez diga: mas isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. O povo de Deus hoje perdeu a noção de que são herdeiros de Deus e que tem bênçãos espirituais esperando por nós. E aí misturam as coisas e confundem aquilo que é bênção daquilo que não é. Mas onde é que os cristãos têm achado, têm nutrido essa ideia de que precisam de algo mais além de Jesus, de que precisam complementar a bênção que Jesus nos tem dado? Irmãos, as Escrituras nos falam muito a respeito das bênçãos de Deus para as nossas vidas. As Escrituras são muito claras quando mostram que quando você sai da posição de criatura para a posição de filho e filha de Deus, você tem tudo que Jesus herdou do seu Pai, porque você agora é filho. Você tem tudo que você precisa para viver neste mundo de forma que agrade ao Senhor. Essa ideia não é nova, não. A igreja primitiva lá em Atos, abra sua Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 26. Atos, capítulo 26, versículo 18. Atos 26, versículo 18. E este assunto era tão importante naquele tempo
que olhem como era tratado. Atos 26, versículo 18. Para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim, pela fé em Jesus. A ideia é de se abrir os olhos para aquilo que nós temos como povo de Deus, como filho de Deus, a herança que nós temos para receber. Paulo estava tão preocupado com isso que em Colossenses capítulo 1, versículo 12, mais Bíblia para você. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Colossenses 1, 12. Olha o que ele afirma. Colossenses 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe do quê? A ideia do texto, que Deus quer mostrar para você, é que Deus te resgatou e que Deus abriu a sua mente para você entender que tem algo que você pode esperar, que você tem uma herança para receber. Deus te fez idôneo, te fez capaz para perceber isso. Só que o que acontece hoje é totalmente o contrário. As pessoas estão tão desesperadas em nutrir, em acumular coisas desse mundo, em fazer as coisas desse mundo, que se esquecem dessa herança espiritual e estão se sobrecarregando de entulho, se enchendo de entulho. Porque a herança que Deus tem, a palavra nos mostra que Deus abriu os nossos olhos, não é bem assim. Mas, irmãos, você tem que decidir isso através do conhecimento das Escrituras. Você tem que viver isso para experimentar de fato que você é filho de Deus e herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. Você tem que viver essa vida. Paulo estava tão preocupado com isso que ele mostrou e que ele orou para que os efésios também fossem espiritualmente iluminados a esse respeito. Volte lá para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 18. A minha oração também é para que você comece a enxergar que você tem muito mais do que as coisas que esse mundo tem para oferecer. Você, como filho e filha de Deus, você tem uma herança incorruptível. Efésios 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Mais uma vez a ideia, Paulo orando aqui e mostrando que é preciso abrir os olhos para entender aquilo que nós temos como filho de Deus, a herança que nós temos para receber. Agora, irmãos, esse conceito de herança recebida da parte de Deus não é algo novo, não. No Velho Testamento, a ideia, ela partia mais para o lado material, tanto que o povo de Deus, eles tinham que andar pelo caminho, Deus colocava dois caminhos, o povo tinha que escolher entre o caminho das bênçãos e receber todas as bênçãos aqui na terra, e uma dessas bênçãos era a possessão da terra de Canaã. Mas se o povo decidisse optar pelo caminho errado, também teria que arcar com as consequências dessa escolha. Só que quando nós adentramos a essa dispensação, essa nova dispensação, esse novo período na história cristã chamado de graça, as bênçãos agora, elas se convertem para bênçãos espirituais e eternas. É por isso que talvez hoje o povo de Deus ande meio confuso quanto a isso. E comece, como eu já falei aqui há algum tempo, a achar que por sermos filhos de Deus, por sermos herdeiros do Senhor, nós temos que exigir boa vida neste mundo. Porque se confunde a velha aliança com a nova. Então as pessoas estão esperando a bênção material. Não é errado receber bênçãos materiais. O problema está quando essas bênçãos materiais sufocam as bênçãos espirituais que são eternas e incorruptíveis. Esse é o problema. E só para você ter uma ideia, eu sei que você que está aqui nessa noite, eu não tenho dúvidas, você tem recebido muitas bênçãos do Senhor.
Todos vocês que estão aqui, todos, sem exceção, têm grandes bênçãos de Deus terrenas. Você quer ver uma coisa? Antes que você diga assim, não, você não conhece a minha história, estou desempregado, estou doente, minha mãe está com isso. Você quer ver que você tem recebido bênçãos materiais? Você conseguiu chegar aqui hoje. Bênção material. Você teve forças para você chegar aqui. Outra bênção que você tem terrena, tem recebido. Você está conseguindo me ouvir. É bênção de Deus. Você no seu lugar está conseguindo me ver. É bênção do Senhor. Você está respirando o ar que é material. Bênção de Deus. Você consegue movimentar os braços, movimentar as suas cabeças. Tem algumas dores, mas você está aqui. Você levantou hoje da cama. Bênçãos materiais. Bênçãos palpáveis. Deus tem abençoado a sua vida. Talvez você não tenha recebido aquilo que você quer em termos materiais, mas Deus nunca garantiu na palavra dele que você teria aquilo que você quer. Nunca. Nunca. Porque se fosse assim, eu começaria a fazer alguns votos aqui, eu quero muitas coisas. Mas Deus me mostra, olha, minha graça te basta. Glória a Deus. A minha graça te basta. A palavra me mostra que eu tenho recebido da plenitude de Deus graça sobre graça. Então eu não tenho que me queixar, você não pode se queixar dessas bênçãos que você tem recebido do Senhor. Porque afinal de contas, tem pessoas que não conseguem andar, não conseguem ver, falar e ainda assim glorificam a Deus. O que você precisa entender nessa noite é diferenciar aquilo que é eterno e que vale a pena lutar por isso, daquilo que passa. Até essas bênçãos materiais que nós recebemos, elas vão passar. São importantes, são, mas não são tão importantes quanto a herança espiritual que nós temos, irmãos. Não são. E nós estamos, o povo de Deus parece estar vivendo como se tivesse, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer... Mas e as bênçãos espirituais? Você tem pensado nisso? Você tem refletido nisso? Se você não tem, eu vou te ajudar nessa noite a entender que vale a pena as bênçãos espirituais e vale a pena lutar por elas. A primeira coisa que você herdou de Deus, a primeira bênção espiritual, eu quero abrir esse leque de bênçãos aqui para você, é o próprio Deus. A primeira bênção que você herdou espiritual é o próprio Deus. Abra sua Bíblia em Josué 13:33. Josué 13:33. Olha a primeira herança que você tem espiritual. Porque esse conceito era a chave na compreensão do Velho Testamento, de uma herança espiritual. E quando você encontra lá em Josué capítulo 13, versículo 33, você vai encontrar um povo. Josué 13:33. Você vai encontrar um povo que não fez parte da bênção material, das bênçãos materiais que Deus tinha para as tribos dele. Mas tinha uma tribo em especial que tinha uma herança especial. Josué 13:33 diz assim a palavra do Senhor: porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança. A primeira herança espiritual que você tem é o próprio Deus. A pergunta é: será que você vai se conformar só com isso? Só com isso? Só com Deus? Glória a Deus. Ah, eu sou filho de Deus, Deus é minha herança. Só isso acho que não é suficiente, não. Só Deus como herança? Será que você vai se conformar só com isso? Será que eu poderia parar esse leque aqui e mostrar que, olha, irmãos, vocês têm aí na palavra do Senhor, assim como a tribo de Levi, você tem Deus como herança. E isso para você, será que seria suficiente para a sua vida? Mas esse amém seria um amém na prática, ou será que na segunda-feira... Logo você se esqueceria disso. Segunda-feira, dia de trabalho pesado, dia de acordar cedo.
Eu não. Segunda-feira eu acordo mais tarde que é minha folga. Minha folga, o pessoal diz que é folga de garçom, nas segundas-feiras. Restaurante, Cabeleireiro também, né? Restaurante. Minha folga é na segunda-feira. Mas você que não tem uma folga na segunda-feira, você deve ter um dia de folga, um momento de folga. Mas assim você logo imagina, poxa, segunda-feira, acordar cedo, encarar um ônibus que é uma bênção, você não vai dizer mais isso. Você vai dizer, olha, nesse mundo terrível, eu enfrento um ônibus lotado, acordo estressado, mas de uma coisa eu tenho certeza que é bênção na minha vida, o Senhor é a minha herança. O Senhor, por ser a minha herança, eu vou encarar essa vida e eu vou lutar, eu vou fazer isso porque eu tenho uma herança que me basta, que é o Senhor. Irmãos, isso aqui para mim já é suficiente. Para mim já é suficiente. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele abre um leque de bênçãos. Ele mostra que a herança não é só isso. Tem muito mais, tá? Como se fosse só isso, Deus fosse só isso, não. Deus é tudo. Mas Deus sabe que nós somos tão pequenos, nós somos tão exigentes, que Deus nos mostra que tem muito mais. Mas alguns homens de Deus, assim como Josué, como Moisés, entendiam isso. Davi também, no Salmo 65:5, por exemplo, Davi disse assim, ó: o Senhor é a porção da minha herança. Salmo 65, versículo 5. No Salmo 73, versículo 25 e 26, Asaf, lembram de Asaf, aquele homem que começou a olhar para as bênçãos materiais, e ele dizia no coração dele, pera lá, eu como filho de Deus, como povo de Deus, eu estou ralando, eu estou lutando, estou sendo honesto, mas aqueles homens que comem, que engordam, que fazem coisas erradas, eles estão prosperando e eu aqui lutando. Asaf olha para a vida dessas pessoas e quase que se desvia. O Salmo 73 ele diz, quase que os meus pés se desviaram. Só que aí no final, quando Asaf junta todos os argumentos, no versículo 25 e 26, ele declara, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf entendeu isso. Entendia que Deus é a herança dele para sempre. Jeremias também falou, a minha porção é o Senhor, portanto vou esperar nele. Isso está em Lamentações 3:24. Irmãos, tudo isso era o princípio do Antigo Testamento e também se aplica a cada cristão hoje, porque nós somos herdeiros de Deus. Nós temos o próprio Deus nas nossas vidas. E que alegria, mas que alegria saber que Deus é a nossa herança, que Deus é suficiente para as nossas vidas, que eu não preciso de mais nada para ser feliz nesse mundo, que eu tenho o próprio Deus. E quantas pessoas, olha, eu quero ser feliz. Poxa, você é feliz e não sabe? Você como filho e filha de Deus é feliz e não sabe disso? Por quê? Porque o entulho desse mundo está sufocando a herança que Deus tem para você. E você não está conseguindo diferenciar aquilo que é lixo daquilo que é herança de Deus. Você tem que entender isso. Você é feliz e não sabe. Talvez você tenha andado triste, cabisbaixo, sofrido. É uma enfermidade ali, é um filho acolá, é um marido assim, esposa, é um emprego. Você é feliz e não sabe. Você tem o Senhor como herança. É a herança espiritual que Deus tem para você. Aleluia. Você herdou a Cristo. Você está numa eterna união com Cristo. Além de herdar a Deus, você herdou a Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Porque o próprio Cristo habita em você. Abra lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Para ficar um contexto bem claro, versículo 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós,
a esperança da glória. Você tem o Deus Todo-Poderoso como herança, você tem a Jesus habitando em você como herança. Paulo orou, Paulo sabia, ele entendia muito bem esse respeito. O próprio Jesus, naquela oração sacerdotal, que há umas 2 semanas ministrei aqui na igreja: Pai, eu rogo ao Senhor para que não os tire do mundo, mas que o livre do mal. Mas que o Senhor, onde eu estiver, eles estejam também. Porque o Senhor me deu eles antes da fundação do mundo. Olha só que bênção, não somente a esses, mas aqueles que virão a crer em Ti, por todo o testemunho que Jesus deu. É a herança espiritual que nós temos. Nós herdamos também o Espírito Santo que habita em nós. E aqui, irmãos, olha, eu preciso abrir um parêntese. Eu tenho que abrir um parêntese nesse sentido. Tem uma ideia que mostra assim: olha, você é crente em Jesus Cristo, Deus tem o Senhor Jesus como Salvador, mas você talvez não foi batizado com o Espírito Santo. Não tem coerência bíblica isso. Você ouve a palavra, crê em Jesus como Salvador, mas nesse momento você não é batizado com o Espírito Santo. A Bíblia, ela dá uma ideia de que o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus. Ele não pode entender, para ele é loucura, porque ela se discerne de que forma? Espiritualmente. Aí Jesus, lá no Evangelho de João, Jesus disse assim: olha, quando eu for, eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. A ideia é: o Espírito Santo, quando vier, vai convencer o homem do pecado, vai convencer o homem da justiça e do juízo, coisa que o homem natural não tem o discernimento para entender. Então o que é que acontece? De repente eu entendo que Jesus é meu Salvador, entendo que Jesus é Senhor da minha vida, e não sou batizado com o Espírito Santo, porque tem algumas coisas que eu não vou entrar aqui em detalhes. Irmãos, a Bíblia deixa de maneira clara que no momento que você ouve a pregação, no momento que você crê em Jesus como seu Salvador, você foi selado com o Espírito Santo. A ideia dessa herança de selo com o Espírito Santo é mostrar que quando eu ouço e eu entendo, não foi porque eu naturalmente, um passe de mágica, a minha inteligência me fez entender a respeito das coisas espirituais. Não. O Espírito Santo que habitou e começou a habitar em mim, clareou a minha mente, me convenceu do meu pecado, me convenceu da justiça de Deus e do juízo dele. Então eu fui selado com o Espírito Santo. Mas para não ficar nas minhas palavras, vá para Efésios e veja o que diz a palavra do Senhor. E contra a palavra do Senhor não pode haver argumento. Em Efésios capítulo 1, e nós estamos falando dessa herança espiritual que você tem, além de Deus o Pai, Deus o Filho, agora Deus o Espírito Santo. Olha o que diz Efésios capítulo 1. Versículos 13 e 14. 12, 13 e 14. 12 diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em quem? Em Cristo. Aí olha o que fala o versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Cristo, crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor, é a garantia do quê? Da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Irmãos, isso aqui é para mostrar que o Espírito Santo, depois que eu ouço a palavra, eu entendo, eu aceito, o Espírito Santo habita em mim. Ele é a garantia de que agora eu sou filho e filha do Senhor Jesus, e que eu tenho todos os benefícios que são concernentes a Jesus. É a Bíblia quem está dizendo, é a palavra do Senhor quem diz isso. Então, além de você herdar Deus ao Pai, Deus ao Filho, Deus Espírito Santo, você herdou um bem também preciosíssimo, que é a salvação. No momento que você ouviu, no momento que você entendeu e que o Espírito Santo mostrou no seu coração, não que pastor algum, que homem, mulher algum tem o poder de convencer você de alguma coisa, não tem. Eu poderia ficar pulando aqui horas, como um animador de pau,
animando muitas pessoas, estimulando, trabalhando no psicológico. Ele não vai convencer você de nada. De nada. Talvez você vai ficar convencido de alguma coisa, mas convertido, a conversão quem dá é só o Espírito Santo. Só quem salva é Jesus. É essa herança que nós temos, uma das heranças, é a salvação em Cristo Jesus. Porque você ouve a palavra e você entende, não, Deus falou comigo aqui na palavra. Não foi nem homem nem mulher, para que homem e mulher não recebam glória alguma. Mas Deus falou comigo na palavra. Ele disse, olha, eu ouvi tudo a respeito de Deus. Agora eu me tornei filho, agora eu tenho toda a herança, porque o Espírito Santo falou no meu coração. É assim que Deus trabalha, irmãos. E por fim desse leque maravilhoso, que é muita bênção, olha a bênção de Gênesis e Apocalipse que você tem. Mas você herda também o reino do Senhor. Jesus declarou em Mateus 25. Volte lá para Mateus 25. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Versículo 34. Mateus 25, versículo 34. O juízo ele é inevitável, ele vai acontecer. E Jesus ele vai fazer a separação daqueles que são filhos e daqueles que não são. Então, no versículo 24 diz assim, ó, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Essa é a parte que cabe àqueles que fazem parte do reino, que vão receber o reino por herança. Irmãos, nós temos promessas, nós temos uma herança tremenda, mas o que talvez te deixe tão confuso para discernir muito bem aquilo que tem valor daquilo que não tem, é porque a plenitude dessa herança, ela ainda não foi revelada. Então você tem essa dificuldade para correr atrás dessa herança espiritual, para buscar mais, dedicar sua vida ao Senhor, para correr atrás daquilo que realmente importa. É porque você ainda não visualizou e não contemplou todas essas heranças na sua plenitude. Mas enquanto estivermos aqui, não vamos contemplar isso. É impossível. Mas a Bíblia ela garante, se você abrir em 1 João, lá no finalzinho, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Olha que consolo nós temos na palavra do Senhor a respeito disso. Não queira se apressar, se antecipar, mas olha o que a Bíblia nos mostra. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João 3, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Essa aqui é promessa do Senhor para as nossas vidas. É promessa espiritual. Essa ideia aqui é uma ideia que João está nos mostrando da ressurreição de Jesus, quando Jesus conseguiu, e as pessoas deviam estar assustadas quando de repente todas as janelas fechadas, as portas trancadas, os discípulos orando, e de repente Jesus com o corpo carnal ressurreto atravessa as paredes e se apresenta no meio dos discípulos. Imagine que glória foi para os discípulos poder imaginar que o corpo
de carne e osso, porque Tomé duvidou, achou que era um fantasma, e Jesus disse: pegue aqui para ver se fantasma tem carne como eu tenho. E Tomé pega naquele corpo carnal, mas o corpo já passando por um processo de transformação. Como é que aquele corpo conseguiu fazer isso? Não ficar limitado à matéria. E aí João, ele mostra aqui na palavra que nós nem imaginamos, mas assim, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Esse corpo de corrupção, esse corpo que apodrece, esse corpo que adoece, a própria palavra do Senhor diz que vai ser transformado. Vai ser transformado para a louvor da glória do Senhor. E vai ser semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Irmãos, olha só o quanto que nós somos ricos. O quanto que nós somos abençoados. Mas perceba o quanto que você tem corrido atrás de algo mais para incrementar na herança que você tem de Jesus. Mas você não é tão culpado disso não. O mundo ele impõe muitas coisas para você. Você quer um exemplo? Nós somos, e nós vivemos nesse mundo, como se nós somos filhos de Deus, se Jesus é o nosso rei, então nós somos como príncipes. Somos como príncipes. Se você atribuir isso para uma vida terrena, de uma realeza, por exemplo, Príncipe William, ele é o segundo na linha de sucessão da rainha Elizabeth. Tem a Elizabeth, quando ela vem a falecer, vem o Príncipe Charles. O William é o segundo. Mas aí você fica assim pensando: poxa, eu li tanta coisa a respeito do Príncipe William, mas ele fez tanta besteira no exército, tem fotos lá no exército britânico, ele faz cada atrocidade, mas ele não é filho da rainha? E vivendo dessa forma, mas com certeza aquele jovem, assim como o Príncipe Charles, eles foram educados para assumir uma posição que eles têm por herança, posição de reis. Então eles não são educados de qualquer forma, mas ainda assim, ao longo da sua trajetória, eles pisam na bola. Nós, como filhos do rei, como príncipes, nós também vivemos assim, pisando na bola o tempo todo. Nos esquecemos das heranças do Senhor, nos esquecemos até que somos filhos de Deus. E talvez você diga: não, eu nunca me esqueci que sou filho de Deus. Você quer ver que você esquece? Quando você fala uma palavra torpe, você se esqueceu que você é filho de Deus. Verdade. Quando você age de uma maneira que não agrada ao Senhor, você se esqueceu que é filho do Rei Jesus. Você se esquece a todo tempo. Mas, irmãos, assim como um pai, um rei terreno, ele tem o cuidado de educar os seus filhos para assumir uma posição no futuro, nosso Deus não desiste de nós. Ele apresenta, através da palavra dele, toda a riqueza e os benefícios que nós temos do nosso Pai. Mas ele não desiste de nós. Ele continua insistindo. Mas como é que ele faz isso? Ensinando a palavra dele, mostrando que vale a pena, te estimulando a viver uma vida que agrade a ele. Ele não desiste de você, porque ele sabe que você vai assumir uma posição. Você vai reinar com Cristo. A Bíblia diz isso. Nós reinaremos com Jesus. Vamos reinar com Jesus. E você acha que agora você, como filho, ele vai desistir de você? Não vai. Mas o que é que você vai fazer com tudo isso? O que é que você vai fazer olhando para as Escrituras e pedindo? Será que você vai pedir sabedoria ao Senhor para identificar aquilo que é bênção, daquilo que é lixo, que não vale a pena correr atrás? Será que depois de tudo que Deus tem falado para você nas Escrituras, você como filho e filha, será que você tem coragem de viver de qualquer forma? Não viva de qualquer forma. Você é filho e filha do Rei. Você que já entregou sua vida a Jesus. Você tem uma herança incorruptível. Tem algo muito maior para você receber, para nós recebermos. Tem muita coisa ainda que nós não fazemos ideia. Mas aí, como eu falei no começo, nem todos vão receber isso. Nem todos. Essa herança é só para os filhos. Somente para os filhos. E talvez você que está aqui nessa noite, se você tem a ideia de que todo mundo é filho de Deus, essa ideia não é bíblica não, viu? Não é não. A Bíblia deixa claro em João capítulo 1, versículo 12. João 1, versículo 12. Mas todo aquele que o recebeu, a esses Deus deu o poder de serem chamados seus filhos, de se tornarem seus filhos. Somente aqueles que recebem Jesus como Salvador. Quem não recebe Jesus como Salvador é apenas criatura de Deus. As criaturas, em nenhum momento das Escrituras, as criaturas têm participação nessa herança maravilhosa. Não tem. Mas se você que está aqui nessa noite,
você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não assumiu de maneira pública, porque tem que ser público mesmo, mostrar para o mundo que você tem um pai e que você é herdeiro desse pai que está preparando algo melhor para você, de maneira pública, de maneira corajosa. Se você ainda não fez essa decisão, você não sabe o que você está perdendo. Faça essa decisão o mais rápido possível. Entregue sua vida a Jesus, se torne filho dele. Se Deus falou contigo nessa noite através da palavra dele, eu quero orar por você. Eu quero lhe conduzir em oração. Não é nenhum misticismo, não, mas se Deus falou contigo e você quer entender como entregar sua vida a Jesus, eu vou lhe guiar em oração agora. Então nós vamos orar. Feche seus olhos. E você que entendeu a mensagem, se você quer se tornar herdeiro do Senhor, quer receber todas as bênçãos nessa herança maravilhosa que tem em Jesus, quer se tornar filho dele, você vai orar dessa forma aí onde você está, no seu coração. Você vai orar assim, no seu coração: Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu entendi perfeitamente a tua palavra. Entendi que não sou filho ou filha, que sou apenas uma criatura. Mas eu quero mudar essa história. Eu quero fazer parte dessa família abençoada. Eu quero ser participante de toda essa herança espiritual. Por isso, Senhor Deus, me tira dessa posição de criatura e me coloca na posição de filho. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. E fazendo isso, Senhor, eu assumo que não existe salvação em outro senão que em Ti, Jesus. Recebe-me como filho. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Há alguém nessa noite que fez essa oração em nome do Senhor Jesus? Se identifique para orar com você. Glória a Deus. Há alguém que entregou a vida a Jesus, que nunca tinha feito isso, que quer entregar a vida ao Senhor Jesus, mas entregar mesmo, dizer assim: olha, eu quero o Senhor como meu Pai. A partir de agora, eu não sou mais criatura, eu sou filho e filha. Eu quero assumir esse compromisso contigo. Alguém nessa noite que quer entregar a vida ao Senhor Jesus, que entendeu que não era filho, mas que agora é filho, que não é mais criatura, mas que agora saiu desse patamar. Faça isso o mais rápido possível. Os dias, eles são maus. A Bíblia fala que os dias são maus. Jesus está voltando e Jesus vai arrebatar a igreja dele. Irmãos, a ideia, eu tenho visto alguns documentários e falam muito a respeito de extraterrestres. Eles têm batido muito nessa ideia de que extraterrestre existe, de que tem provas, que os Estados Unidos têm essas provas. Filmes sobre extraterrestres têm reprisado em alguns canais. Mas isso para mostrar ao mundo, e é só uma forma de enganar as pessoas, porque no dia que Jesus vier arrebatar a igreja, a Bíblia fala que o arrebatamento ele vai se dar assim, ó, num abrir e fechar de olhos. O povo de Deus vai ser arrancado da terra de uma forma tão espetacular que as pessoas vão olhar assim e vão ver que de repente os cristãos, só os cristãos sumiram. O que foi que houve? Aí o mundo já está preparando as pessoas que não conhecem a Deus para dizer que foi um ataque alienígena. Que olha aí, os alienígenas existem, e arrebatou e levou todos os cristãos fanáticos. Isso é um engano, porque no dia que isso acontecer, o arrebatamento ele vai acontecer, as pessoas vão dizer: é verdade, temos que nos preparar para esses alienígenas. E a primeira coisa, a primeira sugestão que os grandes líderes vão sugerir, é te dar as mãos. Vamos esquecer as religiões, vamos juntar todas as religiões numa só. Vamos formar uma grande comunidade global, onde um só líder pode governar tudo isso. Não precisamos mais de tantas moedas, vamos colocar uma moeda única, uma religião única, um líder mundial. Essa é a ideia do anticristo. E se você ainda não entregou a vida a Jesus, olha, a Bíblia diz que você vai ficar. Você vai ficar. Só os cristãos, os filhos de Deus. É com
como a Bíblia fala, aqueles a quem o Senhor deu por filho. Jesus disse: Pai, aqueles que tu me deste antes da fundação do mundo, somente esses é que fazem parte da família de Deus. Volto a dizer, não é placa de igreja que salva ninguém, isso não vai salvar ninguém, é Jesus quem salva. E se você ainda não entregou a sua vida a Ele, faça enquanto você está vivo. Porque eu li uma parte do texto, mas a outra parte do texto de Mateus 25 mostra que muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, estou aqui, Senhor, agora eu quero receber o Senhor, é verdade, os cristãos estavam certos, é verdade, Senhor, agora eu quero. E Jesus vai dizer: olha, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Esse tempo todo que o mundo está rejeitando a Jesus, no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, muitas pessoas vão chorar e vão dizer: Senhor, me deixa entrar, por favor. E Jesus vai dizer: você me rejeitou sua vida inteira, vai ser injusto da minha parte te colocar para dentro. Pense nisso. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tua mensagem, Senhor. Obrigado por nos ensinar de maneira tão clara. Obrigado porque o Senhor, Deus fiel, tem cuidado de nós, Senhor. Obrigado por nos alimentar com a tua palavra, Senhor, e nos alertar para aquilo que realmente tem valor, daquilo que não tem, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando acumulamos tantas coisas que não valem a pena, onde a traça corrói, onde a ferrugem acaba, Senhor. Mas nos ensina a cada dia, Senhor, a viver uma vida que agrade ao Senhor, a viver uma vida de estar olhando somente para o Senhor e buscando todas as bênçãos espirituais que o Senhor nos confere na tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por falar conosco mais uma vez. Nós somos privilegiados porque entendemos a tua palavra de maneira tão clara, Senhor, e tão objetiva. Obrigado pelo teu carinho e teu cuidado. Nós te agradecemos e oramos.